Olá, o assunto que nós vamos ver hoje é um assunto novo no nosso curso, é um assunto que é visto no final do semestre, o último mês, mais ou menos. A gente está vendo agora, vai ver agora, a consideração de cargas acidentais e cargas móveis em estruturas, na análise de estruturas. Até agora o que nós vimos foram cargas do tipo ditas permanentes, são cargas que sempre atuam e têm posição fixa na estrutura. Um exemplo é o peso próprio de estruturas. No caso mais geral, as cargas não são assim. Existem cargas que têm posição de atuação fixa por trechos, mas podem ou não atuar. E existem cargas que são cargas móveis, realmente, que atuam sobre a estrutura. Então, este é o primeiro vídeo, é uma introdução à consideração de cargas acidentais e cargas móveis em estruturas. O que temos aqui no quadro é uma classificação das cargas quanto à forma de atuação. Uma ressalva que isso é uma classificação para o que nós precisamos para a análise de estruturas. De fato, existem normas da ABNT que classificam todas as cargas que podem atuar e talvez a classificação seja um pouco mais complexa do que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é uma classificação um pouco simplificada, mas que atende os nossos objetivos. Então, eu poderia dizer que as cargas se dividem em três tipos. Nós temos cargas que são permanentes, nós temos cargas que são acidentais e nós temos cargas móveis. As cargas podem ser classificadas, então, como permanentes, acidentais e móveis, e existem características diferentes desses tipos de carga. Por exemplo, as cargas permanentes, elas têm posição de atuação fixa na estrutura e elas têm uma atuação constante. Elas atuam durante toda a vida útil da estrutura. Um exemplo é o exemplo de cargas de peso próprio da estrutura e revestimentos e coisas que estão sempre atuando. O outro tipo, cargas acidentais, elas têm posição fixa por trechos, mas têm uma atuação intermitente, quer dizer, elas podem ou não atuar em cada trecho. Um exemplo disso é um projeto de edifícios, a norma de cargas da ABNT, ela especifica cargas de ocupação no projeto de edifício. São cargas que vão ocupar todos os compartimentos, as salas de um edifício, quartos. Então isso tem cargas especificadas, são cargas simplificadas, porque é impossível reproduzir a realidade das cargas. Então são cargas de projeto, são resultados de estudos estatísticos que resultam em valores, em geral, uma carga uniformemente distribuída por metro quadrado, cada compartimento, e isso é o que se usa no projeto de edifício. A questão toda é que essas cargas de ocupação podem ocupar ou não. E nem sempre a pior situação é a situação em que você tem todos os compartimentos ocupados pela carga acidental de ocupação. Depende muito do que você está querendo obter como crítico. O terceiro tipo é o tipo de cargas móveis, elas não têm posição de atuação fixa, é óbvio, Então, no próprio nome está dizendo que a carga se movimenta sobre a estrutura. Então, e além disso, ela tem uma atuação intermitente, quer dizer, ela pode não estar atuando. Elas também podem ser combinadas com cargas acidentais. É muito comum você ter uma carga móvel que se combina com uma carga acidental, que nesse caso, nesse contexto, é chamada de cargas de multidão. No caso de um projeto de uma ponte rodoviária, por exemplo, a carga móvel seria um veículo grande passando com os eixos, E as cargas de multidão seriam o efeito dos veículos menores que estariam em torno desse veículo de projeto. O que se deve ter em mente é que isso não é nem sempre uma carga real, é um resultado de um estudo, pesquisas, estudos estatísticos que acabam chegando numa carga representativa para o projeto de ponte. No caso de pontes ferroviárias, existe aqui no Brasil uma terminologia que chama carga móvel de trem-tipo, isso tem a ver com pontes ferroviárias. Este nome acaba sendo utilizado também para veículos tipo, veículos de projeto de pontes rodoviárias, e em inglês esse nome trem-tipo é chamado de load train. Para que a gente possa entender essa questão da análise para cargas permanentes e cargas móveis e acidentais, eu estou mostrando aqui esquematicamente um modelo estrutural muito simples de uma viga
biapoiada com balanço, e eu tenho aqui uma carga permanente, que seria o peso próprio, por exemplo. Ela é uma carga uniformemente distribuída que atua ao longo de toda a extensão da estrutura. Eu não estou colocando dimensões aqui, isso aqui é uma coisa bastante esquemática. Depois nós vamos ver até esse exemplo numericamente lá no F2. Tá? Além da carga permanente, nós temos então uma carga móvel mais uma carga acidental. Isso aqui é uma coisa bastante esquemática, que é só para a gente entender o processo como se dá, como um todo. O que é uma carga móvel? É um veículo, por exemplo, com dois eixos, que estariam representados aqui por duas forças concentradas, P1 e P2. A distância entre os eixos, as forças, ou seja, os eixos, é fixa, isso não pode variar, isso um veículo de projeto da norma vem com essa especificação. Os valores das cargas concentradas são diferentes. Vamos dizer aqui, por exemplo, que o P2 seja maior que o P1. E não existe só veículo com dois eixos, você pode ter veículo com vários eixos. Quer dizer, um veículo de projeto de pontes rodoviários, por exemplo, tem 4 eixos. E no ponte ferroviária você tem inúmeros eixos. Né? E aqui existe uma carga acidental de multidão, como é chamado, que representaria então os veículos menores em torno desse veículo grande de projeto. Isso não tem posição fixa na estrutura. A carga acidental de multidão, que pode ser interrompida para aumentar ou diminuir um determinado efeito, e o veículo também pode vir no sentido inverso, ele pode trafegar na ponte nos dois sentidos. Isso é só um exemplo, mas nós vamos, a partir desse exemplo, mostrar que tipo de respostas nós podemos obter para cargas permanentes e para cargas acidentais, imóveis. Nós temos aqui, então, um exemplo de resposta de análise para os efeitos de carga permanente e os efeitos de carga móvel mais acidental. O exemplo é um diagrama de aumentos fletores que está sendo aqui mostrado bastante esquematicamente. Na viga biapoiada com balanço para carga permanente. E nós vemos aqui que esse é típico, né? Nos balanços nós temos momentos tracionando fibras superiores, na verdade são os momentos negativos, né? E a gente desenha valores negativos de momento fletor aqui no caso, para cima. E no meio do vão da viga nós temos momentos tracionando as fibras inferiores, momentos positivos. Tá? É bem característico esse diagrama para uma viga biapoiada com balanço. O que eu tenho aqui embaixo é o análogo a esse diagrama, mas somando, acrescentando o efeito da carga móvel mais carga acidental. O que nós temos agora é um diagrama duplo. O que significa isso? Significa que a carga móvel, ao percorrer sobre a estrutura, em qualquer sentido, ela vai sempre aumentar ou diminuir os valores do momento das cargas permanentes. Tá? Então, no caso aqui da viga biapoiada com balanços, o que nós temos, e como os momentos nos balanços são sempre tracionando as fibras superiores, são sempre negativos, a carga móvel ela só vai diminuir o momento, só tornar mais negativo os momentos fletores nos balanços. E é o que nós temos aqui, é um efeito que é uma diminuição, na verdade vai ficar mais para cima, porque é mais negativo, dos momentos fletores da carga permanente. E eu tenho aqui o efeito dos aumento dos momentos fletores provocados pela carga móvel. Nos balanços, o valor máximo do momento é o efeito da carga móvel. Então, no caso, é como se o valor máximo aqui é a carga móvel não atuando no trecho. Você só tem o efeito da carga permanente nos balanços, que vai ser o máximo. Né? Entre os apoios aqui, que nós temos é um aumento dos momentos fletores em relação a esse tracejado, que seria o momento fletor da carga permanente, e eu tenho então uma faixa de trabalho. Então esse é o efeito que a carga móvel faz. Ela vai sempre
aumentar ou diminuir os valores provocados pela carga permanente em função das diversas, infinitas posições que a carga móvel e as cargas acidentais podem ocupar. Então, aqui o que nós temos é um diagrama chamado de envoltória de mínimos, que seria análogo a um diagrama de momento fretor, só que agora para valores mínimos de momento fretor em cada seção, e nós temos aqui uma envoltória de máximos, que é um diagrama de momentos fletores para os valores máximos provocados pela superposição de carga permanente mais carga móvel e acidental. Este é o nosso objetivo, o objetivo da análise para cargas móveis e acidentais é obter as envoltórias, do mesmo jeito que o nosso objetivo para cargas permanentes era obter os diagramas de esforço interno, as deformações elásticas, né, configurações deformadas e tudo, mas nós vamos ver em seguida quais são as características dessas respostas. Esse é o nosso objetivo. Nós temos aqui, então, para cada seção eu tenho uma faixa de trabalho, ou seja, eu tenho sempre um limite máximo de momento fletor e um limite mínimo de momento fletor em cada seção. E esses limites essas faixas de trabalho ficam entre as duas envoltórias. A questão toda é como nós traçamos essas envoltórias. Essa é a questão para consideração de análise de cargas acidentais e móveis. Depois, quem vai fazer o dimensionamento da ponte vai utilizar o resultado das envoltórias para fazer isso. Aqui está sendo exemplificado para o momento fletor, mas a gente vai obter envoltórias do que você quiser, de diagrama de esforços cortantes e etc. Tá? Em seguida eu vou mostrar esse mesmo exemplo, já com valores numéricos, no F-Tool, para que a gente possa ver um pouco mais detalhes como é que isso se dá numericamente. Tá? Então nós vamos mostrar isso. E eu também vou, logo após, falar sobre as características de como se traçam esses diagramas de momentos fletores, diferenças entre traçado para cargas permanentes e para cargas móveis e acidentais. Nós temos aqui o F-Tool com esse modelo da viga biapoiada com balanço e também tem a carga móvel. O primeiro nós estamos mostrando aqui a carga permanente, com uma carga uniformemente distribuída de 20 kg por metro, abrangendo toda a extensão da viga. Eu tenho um material especificado, uma seção transversal especificada, mas isso não é importante agora. Só mostrando as dimensões aqui da viga, então, com os balanços com extensão de 3 metros e o vão central de 12. Eu estou indicando aqui esse 12 com 4 segmentos para poder mostrar as seções que foram selecionadas para traçado das envoltórias. O objetivo aqui é mostrar mais quantitativamente o que a gente já viu qualitativamente das envoltórias de momento fletor. Eu só consigo ver a carga móvel selecionando aqui a opção de visualizar resultados de envoltórias. Tá? Nesse caso aparece a carga móvel. Eu vejo que eu posso editar aqui no F-Tool, criar várias cargas móveis, chamei essa de trem tipo. Essa carga móvel ela tem uma extensão de 3 metros, isso dá, na verdade, a distância entre os eixos. Eu coloco uma carga concentrada na posição 0, ou seja, bem no início dessa extensão de 3 metros, e a outra aqui é a carga de 20, e eu coloco a carga de 10 a 3 metros dela. Essa carga acidental ela é definida tanto no exterior do veículo, para fora desses 3 metros, ou no interior. No caso aqui eu coloquei valores iguais no interior e no exterior. Fica subentendido que isso não é uma carga, a posição da carga que está colocada aqui é uma posição para visualização na edição do veículo, e a gente está vendo o veículo posicionado centralizado aqui na extensão da ponte, uma questão só de visualização. Subentendido que o veículo pode trafegar nos dois sentidos, ou seja, a carga de 10 pode ficar à esquerda, a carga de 20, e que essa carga acidental ela pode ser interrompida, de maneira a provocar o máximo e o mínimo de esforço. A gente vai ver exatamente como é que isso funciona mais adiante, tá? E nos outros vídeos dessa sequência.
Aqui eu vou desligar as linhas de cota só para uma questão de visualizar e vou voltar aqui a ver o resultado de diagrama para carga permanente, né? E eu vou traçar aqui o diagrama de momento fletor para essa carga permanente, que é essa que está indicada aqui. Eu estou visualizando esses valores transversalmente, uma questão que às vezes fica meio poluído o desenho, então a gente pode visualizar os números em pé ou horizontais, como estão mostrados aqui. Esse é o feito da carga permanente. Eu tenho os valores aqui nas seções que eu estou indicando. Na seção extrema do balanço, obviamente, é zero, e nos apoios aqui eu tenho momentos negativos e nos trechos eu tenho esses valores. A gente vai ver esse exemplo em detalhe lá no vídeo 3, com todos os valores numéricos. Tá? O que eu quero exemplificar é o que a gente pode obter de resposta para carga permanente, para carga móvel. Então, eu tenho aqui o efeito, essa linha tracejada é o efeito da carga permanente, e eu tenho sobreposto aqui esse efeito da carga permanente, o efeito da carga móvel. O efeito da carga móvel ele vai fazer o momento ficar mais negativo em todos os trechos, então isso aqui é envoltórias de mínimos, né? E a envoltória de máximos é a linha que fica embaixo. No caso, porque a gente traça o diagrama de momento com valores positivos para baixo, valores negativos para cima, né? Então, por isso que o mais positivo está embaixo, o mais negativo está em cima. O mínimo pode ser positivo também, né? Então, eu tenho aqui uma faixa de trabalho nessa seção central, em que o valor mínimo é 525 aqui no caso, e aqui é 105 é o valor máximo. Isso aqui foi obtido pela superposição dos efeitos da carga permanente e devido à carga móvel mais acidental. Não é exatamente como isso é feito, na verdade essas envoltórias são traçadas por interpolação, como nós vamos ver, e o F-Tool está fazendo isso em várias seções, mas eu só estou indicando aqui nas seções que foram selecionadas. Enfim, esse é onde nós queremos chegar, no traçado de envoltórias de esforços internos, e há um processo, toda uma metodologia de como é que isso é feito, esse cálculo é feito, a gente vai ver isso nos vídeos, nos próximos vídeos. Só para exemplificar, a gente também pode ver o efeito de esforço cortante, por exemplo, devido à carga permanente, é isso que está indicado aqui. Isso a gente vai ver também como é que ele utiliza. Esse é o diagrama típico de viga apoiada com balanço para uma carga uniformemente distribuída. E eu posso também obter as envoltórias de esforço cortante. Então vamos ver depois esse traçado como é feito. O objetivo aqui, no caso, é só mostrar que o traçado, na prática, é feito utilizando um programa de computador. É muito trabalhoso isso, como vamos ver, esse processo é um processo trabalhoso, traçado das envoltórias, e não faz mais sentido se fazer isso na mão. Hoje em dia tem programas, no caso aqui é o F-Tool que está sendo utilizado para isso. Podemos resumir então os tipos de resposta para cargas permanentes e cargas móveis e acidentais. Os tipos de resposta para carga permanente são diagrama de esforços internos, por exemplo, momento fletor, força axial, etc. Outro tipo é a configuração deformada, a elástica da estrutura. Nós podemos também ter uma resposta de reações de apoio. Uma característica marcante desse tipo de resposta para carga permanente é que cada resposta tem apenas um valor em cada seção transversal. Tá? Então, eu tenho um valor de momento fletor aqui nesse caso para cada seção. Tá? Isso é uma característica da resposta para cargas permanentes. No caso das envoltórias provocadas pela superposição de cargas permanentes mais as cargas móveis e acidental, nós não temos mais só um valor por seção. O que nós temos agora, na verdade, são infinitos valores por seção. Esses infinitos valores por seção, na verdade, são limitados, né? Os valores são limitados pelo valor mínimo e máximo em cada seção. Essa é uma característica bem marcante da diferença entre a resposta para carga móvel acidental e carga permanente. Nós, na verdade, estamos interessados nos limites, mínimo e máximo, porque o que tiver na faixa de trabalho, na hora que nós fizermos o dimensionamento provocado pelos seus efeitos, nós vamos estar interessados nos limites, né? O que tiver entre ou na faixa de trabalho vai ser tratado
porque os limites vão ser considerados. Isso é o que nós queremos, então, de resposta, e as diferenças são essencialmente estas. Vamos ver que maneiras que nós vamos traçar esses diagramas, as diferenças entre o traçado de diagramas de esforços internos, elástica, para o caso de cargas permanentes e o caso de cargas móveis mais acidental. Uma diferença marcante entre essas respostas é que, no caso de cargas permanentes, nós temos uma solução analítica para essa resposta por trecho. Por exemplo, no caso do diagrama de momentos fletores aqui da viga biapoiada com balanço para carga permanente, eu tenho um diagrama que são equações, são polinômios do segundo grau por trechos. Tá? Então eu tenho um polinômio do segundo grau em cada balanço e mais um polinômio aqui no vão central. A gente obtém essa resposta analiticamente. Isso é a maneira como se traçam os diagramas para cargas permanentes. Por outro lado, não existem equações para as envoltórias. A forma como traça essas envoltórias, que de maneira a obter o mínimo e o máximo em cada seção, a gente realmente posiciona a carga móvel de uma maneira, vamos dizer assim, casuística, né? Procura para as posições críticas que levam ao mínimo e máximo em cada seção do efeito, no caso aqui, por exemplo, dessas envoltórias de momento fletor. Uma característica marcante é que não existe solução analítica para as envoltórias de mínimos e máximos de qualquer resposta. As envoltórias de mínimos e máximos são traçadas por interpolação de valores calculados em seções selecionadas. Um exemplo, aqui eu tenho uma seção S, nessa faixa de trabalho, eu vou calcular, nessa seção ela foi selecionada para o cálculo das envoltórias, eu vou calcular nessa seção o valor mínimo de momento fletor, superpondo o efeito da carga permanente mais a carga móvel e acidental, e eu vou calcular o valor máximo nesta seção selecionada do momento fletor. Tá? E depois eu vou fazer isso para as diversas seções selecionadas, mas isso é um traçado discreto. Quer dizer, eu não tenho uma equação, eu vou fazer depois uma interpolação dos valores calculados em cada seção selecionada. É assim que se faz. E a gente vai ver depois por que não existe essa solução analítica. É um processo meio de achar as posições críticas que não é tão simples. Os valores mínimos e máximos em cada seção de uma determinada resposta são determinados com auxílio de linhas de influência. Então, esse é um processo que, a forma como é feita, a gente vai fazer interpolação, mas para calcular o mínimo e máximo, nós vamos fazer uso de uma entidade nova que se chama linhas de influência, que é o que nós vamos ver agora em seguida. O traçado de envoltórias de mínimo e máximo de qualquer resposta para cargas móveis acidentais é feito utilizando linhas de influência. Então vamos definir linha de influência. Linha de influência é um gráfico ou função que expressa como uma determinada resposta, reação de apoio, momento fletor numa seção selecionada, então, varia para uma carga vertical unitária, de cima para baixo, que percorre a estrutura. Então o importante a salientar aqui, no caso da linha de influência, é que a seção é fixa. Então, nós estamos falando de uma única seção, esse gráfico ou função é para uma seção e para um determinado efeito, para uma determinada resposta. Para exemplificar, eu tenho aqui um esboço de uma linha de influência de uma reação de apoio. Eu tenho uma viga contínua com 3 vãos, ou seja, 4 apoios simples. O que eu estou mostrando aqui é um esboço de uma linha de influência da reação de apoio VB. Primeiro, a reação de apoio VB tem um sentido positivo, que é o sentido de baixo para cima. Então, isso está indicado aqui, tá? E segundo que a gente tem é costume traçar linhas de influência com valores positivos para baixo. Não é obrigatório, mas é só um costume. O que representa esse gráfico aqui? Esse gráfico está representando como que varia VB, ou seja, fixo, a posição fixa, seção selecionada, no caso a seção B, nós queremos a reação de apoio em VB. Todos os valores que nós lemos nesse gráfico são valores de VB. O que varia? Varia a posição da carga, de uma carga unitária que percorre a estrutura. Então, digamos que
eu tenho aqui X define a posição dessa carga unitária que percorre a estrutura, vertical, de cima para baixo. E o que nós temos é, numa determinada posição da carga dada por X, o valor o que nós vamos tirar aqui do diagrama é o valor da reação VB para esta posição da carga. Então, qualquer coisa que eu leia aqui, eu estou lendo valores de VB. Então, a gente chama isso de linha de influência de VB, que é, na verdade, um gráfico, uma função, como que varia VB em função de X, que define a posição da carga unitária que percorre a estrutura. Com base nessas linhas de influência, nós vamos, para uma dada carga móvel mais acidental, nós vamos ter condições de definir quais são as posições críticas que fazem com que o efeito, no caso VB, seja mínimo e quais são a posição crítica que faz com que o VB seja máximo. A gente utiliza a linha de influência para encontrar essas posições críticas. Isso a gente vai ver já num exemplo em seguida. A outra finalidade da linha de influência, que nós vamos ver mais tarde num outro vídeo, nós vamos também utilizar a linha de influência para obter os valores mínimo e máximo para as posições críticas encontradas. Então, são duas utilidades para uma linha de influência que a gente utiliza para determinar as posições críticas de carga móvel mais acidental, que fazem com que um determinado efeito em uma seção sejam mínimo e máximo, são as posições críticas, e também a segunda utilidade é que a linha de influência é usada para calcular o valor mínimo e calcular o valor máximo nessas duas posições críticas que foram encontradas. Isso, então, é a chave de tudo, é fundamental a gente saber, então, traçar linhas de influência, porque elas são a base de toda a obtenção das respostas para cargas acidentais e cargas móveis. No caso, linha de influência, eu só estou colocando aqui um caso, é só para mostrar, é evidente que quando a carga passa exatamente sobre o apoio B, aqui nesse caso, o valor da reação VB é 1, porque toda a carga está indo por esse apoio. Quando a carga passa em outro apoio, que não o VB, você vê que a reação VB é nula, isso é característico. Outra coisa também que é importante é que a linha de influência, qualquer linha de influência, ela tem uma solução analítica. Então, existe uma equação que é por trechos, no caso, para cada linha de influência. Então, é possível traçar linhas de influências analiticamente. O que não é possível obter analiticamente são as envoltórias, que são traçadas por interpolação, mas as linhas de influência nós obtemos equações por trechos para isso. O F2, por exemplo, traça linhas de influência para modelos planos de vigas ou pórticos planos. Então, isso é fundamental entender, porque linha de influência é realmente a base de tudo para o caso de cargas móveis e acidentais. Para mostrar como nós podemos obter linhas de influência, eu estou mostrando aqui o caso mais simples possível, nós vamos usar isso até esses resultados mais adiante, nos outros vídeos. Eu estou mostrando aqui a determinação de duas linhas de influência de reação de apoio numa viga biapoiada com balanço. O exemplo de viga biapoiada é muito simples porque é isostático, ou seja, a gente utiliza somente condições de equilíbrio para calcular as reações de apoio. No caso hiperestático, como até já viu na cena anterior, nós temos linhas de influência que são trechos curvos, e aqui a gente vai ver que no caso isostático eles são retos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas tem uma viga biapoiada com balanço, eu estou colocando a referência da posição da carga unitária no apoio A, que é o primeiro apoio. Então x igual a 0 significa que a carga está exatamente sobre A. E x igual a L, que é o vão da viga biapoiada, a carga estaria sobre o apoio B. E eu vou determinar analiticamente os valores das reações de apoio VA e VB. E isso é muito simples, a gente sempre pode utilizar aqui duas condições de equilíbrio. Por exemplo, se eu fizer o somatório dos momentos em relação ao ponto B ser igual a 0, levando em conta que o momento no sentido anti-horário é positivo e horário negativo, o que eu tenho então é
VA vezes L, com sinal negativo, porque dá um momento no sentido horário, mais agora o 1 vezes L menos X, que é a distância da carga P ao apoio B, isso tudo é igual a zero, por equilíbrio. Daí eu tiro o valor de VA, mas é um VA em função de X, que é a própria linha de influência de VA. A mesma coisa para determinar VB, eu faço momento em relação ao ponto A igual a zero, também levando em conta que o sentido positivo desse momento, no sentido anti-horário, então VB, o braço de alavanca é L, né, vai dar VB vezes L, e essa carga 1 vai provocar um momento no sentido horário, 1 vezes X, que é a distância da carga ao ponto A. Daí eu tiro que a expressão para VB em função de X é X sobre L. E a linha de influência é simplesmente expressar essas funções que nós acabamos de determinar graficamente. De novo, isso há um costume de se desenhar valores positivos para baixo e negativos para cima, então isso é um costume, isso é uma convenção. Depois nós observamos aqui que VA e VB são função linear de X, ou seja, isso aqui são retas, né? E essas retas são tais que, quando X for igual a zero, o valor de VA é igual a 1, tá certo? A carga está exatamente sobre o A, o valor de VA, toda a carga está indo para o apoio A, e vai. E, por outro lado, quando a carga está no apoio B, ou seja, quando X igual a L, o valor de VA é zero, que faz sentido também. Então, e nos balanços a gente tem uma variação linear. Nos balanços o que acontece? Quando a carga está no balanço da direita, o VA é negativo, por isso que eu tenho aqui, ou seja, é o sentido para baixo, né? Então, isso está aqui mostrando pelo valor negativo aqui desse trecho negativo da linha de influência. A mesma coisa para VB, quando X for igual a zero, VB vale zero. Qualquer coisa que eu ler aqui nesse gráfico é valor de VB, né? Quando a carga está aqui em cima dessa posição da carga, ou seja, significa um valor aqui, assim, qual o valor de VB para uma determinada posição da carga. Quando a carga está aqui em cima, o X é igual a zero e VB vale zero. Quando X for igual a L, que a carga está exatamente sobre o apoio B, o valor de VB é 1 e varia linearmente, mesma coisa, quando a carga está a carga unitária, só tem uma carga unitária aqui, nunca tem outra carga para linha de influência, é somente uma carga unitária. Quando a carga unitária está no balanço da esquerda, a reação de apoio VB vai ter o sentido para baixo, ou seja, o sentido negativo, e é por isso que está significando aqui. Tá? Nós vamos agora em seguida mostrar como que eu posso utilizar a linha de influência com as suas duas utilidades. Como que eu posso usar a linha de influência para determinar as posições críticas que provocam da carga móvel, que provoca o mínimo e máximo, e também nós vamos calcular os valores mínimo e máximo usando a linha de influência. É o que nós vamos fazer em seguida. Para ilustrar as duas utilidades de uma linha de influência, o que nós temos aqui é a linha de influência da reação de apoio VA, primeiro apoio da viga biapoiada. Nós já acabamos de deduzir a expressão para ela, tem essa reação linear. A única diferença aqui é que eu estou colocando valores numéricos do tamanho do vão central da viga biapoiada e os balanços. Então são 12 metros de vão central e 13 metros em cada balanço. Eu tenho uma carga móvel aqui nesse exemplo, que é uma carga composta por duas cargas concentradas, são dois eixos, e a distância entre as cargas é 3 metros. A carga maior do veículo de projeto é 20 kN e a carga menor é de 10. E existe uma carga acidental, uma carga de multidão, que é uma carga uniformemente distribuída com valor 10 kN por metro. A questão da carga acidental é que a gente pode realmente interrompê-la. A gente vai tentar posicionar essa carga acidental de maneira a aumentar ou diminuir o máximo, né, os valores, no caso da reação de apoio VA. Isto é realmente casuístico, a gente vai interromper de maneira realmente a forçar um valor mínimo ou forçar um valor máximo. Tá? É por isso que a gente não tem, na verdade, equações para as envoltórias, porque
essa determinação é feita dessa maneira mesmo. Mas é assim que é feito e esse é o traçado. A lógica é bastante simples, quer dizer, todos os valores, lembrando aqui na linha de influência, são para, as ordenadas da linha de influência são para valores de VA para uma carga vertical unitária que percorre a estrutura. Agora eu não tenho uma carga unitária, o que eu tenho aqui é uma carga móvel que está percorrendo a estrutura. Então, a maneira como eu vou ver, como é que eu obtenho o mínimo de VA, o valor mais negativo de VA? Eu vou procurar posicionar a maior carga do meu veículo de projeto, que é a carga de 20, em cima da maior ordenada negativa. No caso, a ordenada negativa, usando esses valores das dimensões aqui, era menos 0,25. E eu vou posicionar então a carga de 20 em cima da maior ordenada, porque o 0,25 é para uma carga unitária, mas eu vou colocar a carga de 20 em cima disso. E a carga de 10 eu não posso mexer na distância entre os eixos, ela vai cair ou para fora da ponte ou para cima do apoio aqui. Por acaso, essa coincidência do valor da distância entre eixos e o comprimento do balanço é só para ficar mais simples o problema. E aí eu tenho esse posicionamento da carga móvel, eu não posiciono nada no trecho positivo, porque isso vai fazer com que a minha carga, meu valor de VA fique mais positivo. Eu quero o mais negativo possível. Então, se 0,25 é o valor da ordenada para uma carga unitária, se eu tenho uma carga de 20 aqui, eu tenho 20 vezes 0,25, 20 vezes o efeito da carga unitária, mais 10 vezes 0. 10 caiu 0. Então, a lógica é assim, eu estou pegando a maior carga concentrada do meu veículo e colocando sobre a maior ordenada negativa. Tá? Agora, a carga distribuída, a carga de multidão, cada ordenadazinha dessa aqui corresponde ao valor de uma posição da carga unitária. Mas eu tenho uma carga aqui, na verdade, que é QDX, que é 10 vezes DX, a carguinha que vai estar atuando. Então, eu vou compor todas essas carguinhas, multiplicando cada uma delas, né, carga infinitesimal, QDX, pelo valor da ordenada. Na verdade, isso é uma integral. E o que eu tenho, então, é que eu vou pegar a carga distribuída e multiplicar pela área debaixo dela. Tá? Então, o que eu tenho é 10, que é o valor da carga distribuída, vezes isso daqui é o valor da área desse triângulo, mas é uma área negativa, que é um meio da base vezes a altura, que é 0,25 aqui. Então, é tão simples quanto isso. Assim, a questão é que eu usei a linha de influência para fazer duas coisas. Para encontrar a posição que provoca o máximo. Então, veja que se eu levo a carga para a maior ordenada negativa, eu tenho o maior valor possível negativo. Né? E eu interrompo também a carga acidental de multidão para ela ficar somente nos trechos negativos. No trecho negativo desse caso. Já para o valor máximo de VA, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou procurar colocar a maior carga em cima da maior ordenada positiva. Você vê que até eu inverti o sentido do trem tipo. Agora a carga de 20 está à esquerda. E a carga de 10 vai ser onde ela cair para dentro. Se eu colocar a carga de 10 para fora, cai fora da ponte, é mais crítico, aumentar mais o valor positivo, colocar a carga de 10, que tem uma distância aqui entre eixos de 3, em cima da ponte. No caso, ela vai cair sobre a ordenada de 1. E a carga acidental, ela vai, nós vamos colocá-las apenas no trecho positivo. Se eu colocar a carga no trecho negativo, eu vou estar, na verdade, diminuindo o valor de VA. Eu quero ter o mais positivo possível. Tá? Então, de novo, a utilidade de encontrar a posição crítica, aquela posição da carga móvel que faz com que o VA seja máximo, eu utilizei a forma da linha de influência, o aspecto dela para fazer isso. Depois eu vou utilizar a linha de influência para também fazer o cálculo desse valor. O cálculo desse valor esse valor de 1,25 é para quando a carga unitária está nessa posição, mas eu não tenho a carga unitária agora, eu tenho a carga de 20. Então, eu multiplico 20 vezes o valor da carga unitária. 20 vezes, e eu somo a isso o valor de 10 vezes 1, que é a ordenada de baixo da linha de influência, quer dizer, como se aqui tivesse uma carga unitária, seria 1, mas eu não tenho carga unitária, tem carga de 10, então é 10 vezes 1. E eu tenho aqui o efeito da carga acidental, como se fosse uma integral de todos os QDX, né?
sendo que o Q é constante, sai para fora da integral, e aí eu fico com Q vezes a área do trecho positivo da linha de influência. Tá? Então, é isso que eu tenho aqui. 10, que é o valor da carga de multidão, vezes meio, vezes 15, que é metade da base, vezes a altura, e aqui a altura do triângulo, esse triangulão todo aqui, tem esse tamanho. E eu fazendo as contas, eu tenho, então, um valor negativo para o valor mínimo de VA. Por acaso, tem valor, o mínimo é negativo e o máximo é positivo, porque eu tenho um trecho negativo e um trecho positivo. Às vezes não tem, né? Eu só tenho um trecho positivo, depende muito do caso. E eu tenho aqui o valor máximo, que é esse aqui. Aqui é só para ilustrar essa questão de você utilizar a linha de influência com essas duas finalidades. Bom, nós vamos ver mais em seguida outras situações. Bom, esse primeiro vídeo foi apenas uma introdução à consideração de cargas móveis e acidentais na análise de estruturas. Nós só demos as ideias gerais e eu mostrei a determinação de valores mínimos e máximos para um determinado efeito. O que nós queremos, de fato, é saber traçar as envoltórias de esforços internos, esforços cortantes, momento fletor e talvez até de deslocamento. Para fazer isso, a gente precisa, então, como foi mostrado, fazer uma discretização das seções, ou seja, nós vamos selecionar um determinado número de seções ao longo da estrutura, e nestas seções selecionadas nós vamos determinar o mínimo e o máximo de cada um dos efeitos, de momento fletor na seção, de esforço cortante naquela seção, sempre utilizando linhas de influência para cada uma das seções, para cada um dos efeitos. Nós vamos fazer dessa maneira, vamos traçar a linha de influência e depois nós vamos fazer o cálculo do mínimo e o máximo para cada efeito em cada seção. Isso é trabalhoso, não é uma coisa muito simples de fazer. A questão toda, a lógica é a mesma, a questão toda é como que se faz o traçado da linha de influência. Isso é bastante diferente para o caso isostático, como nós vimos aqui, foi muito simples traçar linha de influência de esforço, de reação de apoio, né? E nós vamos ver no próximo vídeo que como traçar linhas de influência de esforço cortante, momento fletor ainda para essa viga biapoiada, com balanços. Mas no caso hiperestático é bem mais complicado. Tá? Eu vou mais tarde, em outro vídeo, mostrar como é que isso é feito. Na verdade, nós não vamos nem fazer isso, mostrar analiticamente como é feito isso, só indicar a solução. E isso está implementado no F-Tool e as envoltórias que vocês viram aí que o F-Tool traça tanto para estruturas isostáticas como hiperestáticas. É bastante trabalhoso isso só faz sentido fazer hoje, do ponto de vista prático, com algum programa de computador. Tá? Então, é assim a vida no século XXI. O computador é uma ferramenta corriqueira.